Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, falar sobre generosidade é difícil. Falar sobre a bondade de outra pessoa é meio que complicado. Porque bondade, generosidade, na sua exata forma de carinho, não é algo que fácil de ser propagado. Bondade, generosidade não é uma coisa que colocamos em um carro de som e nem mesmo citamos no púlpito da igreja. A gente ajuda e agradece a Deus porque ajudou. Da mesma forma, quem recebe ajuda, agradece a Deus pela sua vida e dá glórias. O Deus de todos nós. Hoje nós vamos falar sobre generosidade. O texto 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 1 a 15. E a palavra diz assim: Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos irmãos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Porém, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não dizer vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com mesquinhez. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes sejam acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente, ao que semeia o pão que come, Deus também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que também possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Queridos, meus amados irmãos, esse capítulo não será comentado ao todo, pois o tempo não daria. Então vamos pegar alguns versículos para se ter uma ideia geral da carta de Paulo enviada aos Coríntios. Algumas Bíblias colocam esse capítulo como generosidade, outras Bíblias citam como encorajamento. Paulo, ao mandar a carta,
quer estimular sem forçar ao povo a contribuir. Acumula argumentos e repete esses argumentos. Ele fala sobre uma oferta que deve ser coletada para os santos pobres de Jerusalém. Quando ele diz não tenho necessidade de escrever a respeito, indica que os coríntios já estavam cientes dessa situação. A preocupação pela coleta em favor dos necessitados de Jerusalém demonstra que, desde o início, o econômico também fazia parte do testemunho cristão. A partilha e a solidariedade em favor dos pobres não se manifestavam só na própria comunidade, mas era um sinal de unidade entre todos os irmãos em Cristo. O intercâmbio, o compartilhamento, não era uma questão de mostrar até onde ia a fé dos irmãos, mas mostrar o autêntico veículo extraordinário de comunicação do dom de Deus e a obediência ao Evangelho de Cristo. No versículo 6 tem frases que todos conhecem. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Provavelmente é um provérbio bem conhecido, mas não tirado do livro de Provérbio. O provérbio que mais se assemelha, que mais se parece com ele, é o provérbio 11:24, que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Há também o provérbio 22:8 e 9, que diz: quem semeia a injustiça, colhe a maldade, e o castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Como não era nada forçado, e Paulo especificou logo no início, as frases cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, mostram isso. Podemos ver que essa orientação de doar e doar com alegria é de Deus, quando se refere ao nosso irmão, em Deuteronômio 15:10. A palavra de Deuteronômio diz assim: dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sem relutância. Sem relutância é sem indecisão, é com o coração tranquilo. Se a oferta não está sendo oferecida de boa vontade, na realidade não se trata de uma oferta cristã. Se a ajuda não está sendo dada de coração, essa ajuda perde o seu brilho diante de Deus. É como se dissesse: eu não dei porque queria, mas porque fui forçado. Deus não quer forçar ninguém. Não quer forçar ninguém a doar nada para ninguém. Deus não força ninguém a segui-lo. Imagine forçar a dar ajuda a outra pessoa. Então, se quer doar, doe com generosidade. Doe com coração. E quando estiver doando, alegre-se. Ponha um sorriso no seu rosto, porque você foi muito abençoado por Deus. Além de ter em abundância, ainda abriu o seu coração para ajudar o seu irmão. O versículo 9 é praticamente a repetição do Salmo 112:9, que diz assim: reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, o seu poder será exaltado com honra. Por isso, Paulo diz assim: como está escrito. Eu disse que nós não falaríamos de todos os versículos, mas é difícil passar por um versículo e não comentar sobre ele. Vamos passar agora para o versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Deus está sendo louvado por suas ações. As pessoas estão vendo que o nosso Deus realmente pode transformar as pessoas. Muitos estão dando graças a Deus por causa de vocês que ajudam os mais pobres, transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Se isso acontece também hoje em nossas vidas, estamos
fazendo verdadeiramente o trabalho de Deus. O versículo 13 diz assim: por meio dessa prova ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens e com todos os outros. Confessar e obedecer ao Evangelho de Cristo significa amar e obedecer a Deus. Generosidade em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros simboliza o ministério de amar o próximo como a si mesmo. Solidariedade é o Evangelho de Cristo. Muitos de nós somos reprovados nessas provas ministeriais todos os dias e nem percebemos. Muitas vezes é nos dada a oportunidade de ajudar um irmão e nós não vemos. Deus muitas vezes não é louvado porque não fazemos a nossa confissão do Evangelho de Cristo. Muitas vezes decoramos textos de Gênesis, Apocalipse, mas eles estão apenas na nossa mente, não entraram em nossos corações. O versículo 14 diz: e nas orações que fazem por vocês, eles estão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Eles estão orando por nós. Eles estão cheios de amor por nós. Deus está nos dando a sua insuperável graça. Queridos, uma coisa eu sempre pedi a Deus: ser amado não somente por meus familiares, por minhas filhas, por minha esposa, mas também por todo aquele que eu puder abraçar e, se possível, ajudar. O amor de Deus é tão grande que, às vezes, a gente só faz por uma pessoa, e muitos nos amam. O amor é contagioso, né? A gente faz um carinho por uma pessoa somente, e muitas pessoas nos amam por causa disso. Vamos retornar ao versículo 2, que diz assim: e a dedicação de vocês motivou a muitos. Em outras palavras, quer dizer, levou outras pessoas a ofertar. Por causa da generosidade de alguns, outros também contribuíram. Os sentimentos são, na sua grande maioria, ou quase na sua totalidade, contagiosos. Funciona quase que instintivamente. Quando o apóstolo Paulo diz: a dedicação de vocês motivou a muitos, é porque o que estava se espalhando entre o povo de Acaia era que a palavra de Deus, sinônimo de amor e ajuda aos que precisavam. Pregando a palavra e mostrando que essa palavra realmente mudava os corações em todos os sentidos, no sentido material e no sentido espiritual. Essa ajuda era para os irmãos que viajavam por regiões distantes, para pregar a palavra de Deus e para fortalecer a fé de outros. É o que nós chamamos hoje de missionários. Pessoas que viajam milhares de quilômetros para pregar a palavra de Deus. Quando todos não ajudam a ninguém, a grande maioria se sente justificado por também não ajudar. Procuram até saber por que os outros não ajudam para se justificar da mesma forma. Quando muitos ajudam os outros, pelo menos uma boa parte se sente envergonhada por não estar também ajudando. Fica sem saber o que dizer. Por isso que ajuda as outras pessoas tem que vir acompanhadas de palavras da verdade. E as palavras da verdade são as palavras de Deus. A generosidade funciona do mesmo jeito. E isso contagia, motiva. Embora eu não duvide que não tenha havido necessidade de Paulo escrever, porque Paulo, além de alertar aos irmãos, as suas cartas chegaram até nós para nos orientar e mostrar o amor e a compreensão desses irmãos com a falta de recursos daqueles pobres. Aprendi, meus amados irmãos, que se houver a impossibilidade de se pegar muitos versículos para pregar, o texto escolhido, por menor que ele seja, tem que ser a verdade de Deus em toda a sua plenitude. Todo o capítulo 9 de 2 Coríntios é sobre generosidade dos irmãos de uma cidade em relação a outra. O que vem inserido em todo o texto é o que Jesus falou aos homens e aos seus discípulos. Toda a lei de Deus
e dos profetas se resumem em 2 mandamentos: amar a Deus de todo o teu entendimento e amar o próximo como a si mesmo. Nós somos generosos? Aparentemente, eu esqueci o versículo 11, mas não. Ele vai ser repetido para que fique gravado como frase de Deus em nossos corações. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aí nós poderemos dizer: graças a Deus, pessoas têm contribuído para nos ajudar a pregar a palavra de Deus aos cantos mais distantes da terra. Graças a Deus, Ele tem tocado no coração das pessoas e elas têm contribuído muito para que as verdades do Pai Celestial cheguem a muitos corações através do amor e da generosidade dos filhos de Deus. Queridos, finalizamos o nosso texto com o versículo 15, que quer dizer: graças a Deus por seu dom indescritível. A nossa generosidade vem de Deus, porque Ele foi o primeiro doador. Ele ofereceu a si mesmo na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu o Filho, mostrando todo o amor, toda a generosidade, todo o perdão em seu coração. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, porque desse a tua vida por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.